Evandro, boa noite, Boa seja noite. bem-vindo Boa aí, noite. mais uma live nossa, E aí, galera Evandro, ansiosa aí. Tati, Tudo bom, Bruno? tudo bem, graças a Deus e com vocês. Bem Bem, também. Que bom, maravilha. Pessoal, Ô Bart, a gente tem que contabilizar, né, cara, nossas lives. Eu não sei que número que é essa já, se é a 20ª, 30ª. Depois eu pedi pro Eu, pessoal da equipe contabilizar. eu não sei, Bruno, eu vou ver isso, mas antes de você entrar, eu tava falando pro pessoal aqui que quem ficar aí até o final da live, a 2B vai dar um presente aí, um e-book com técnica, com algumas técnicas, não vai ser todas, com algumas técnicas aí de vendas que vai ajudar a galera a aumentar o faturamento. Para chamar Olha, lá no WhatsApp da 2B, tá? Que a gente vai presentear isso daí. essa nem eu tava sabendo, hein? É, fora do O maior problema de uma loja de naturais é quando o gestor não sabe quais são os erros que está cometendo. Então, se você quiser entender o porquê que a sua loja não vai tão bem quanto você gostaria que fosse, clica aqui embaixo, agenda o diagnóstico gratuito com a nossa equipe da 2B Instituto Natural. Nós somos o maior instituto de empreendedorismo para lojistas de naturais do Brasil e vamos fazer um diagnóstico gratuito da sua loja de natural para você entender qual o melhor caminho para você. Clica aqui embaixo. script isso daí. Boa, boa. Ó, o Evandro e a Tati é pé quente, então já chegou, já presenteando a galera aí. Pessoal, então antes de começar, a gente sempre faz essa prática, né, Bart? Pegar aqui o aviãozinho aqui do lado direito, embaixo da tela, clica no aviãozinho, já que vai ganhar e-book no final também, e vai aqui selecionando as lojas de naturais para você enviar essa live, ou o seu gerente, a sua equipe, porque aqui hoje o Evandro e a Tati com certeza vão compartilhar muito da história deles, como eles aumentaram em 50% o faturamento, e com certeza isso vai ser agregador para sua equipe, para sua loja, para o seu gerente e para todo mundo que segue você aí. Então, eu Já tô tô aqui, fazendo isso. eu tô falando e tô fazendo aqui também. Tô mandando para as lojas naturais que me seguem. Tô mandando aqui para a Show. turma. Evandro, enquanto isso, se apresenta aí pra galera, Boa seu noite, tudo nome, bem? de onde você é. Ah, joia. Eu sou Evandro, tem minha tá? esposa Tati. Nós somos de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Estamos aí completando de loja, né? Terça-feira Sete. agora que passou, 7 anos de loja. Nossa, De Que mentoria, legal. 3 meses, né? Agora entrando para o quarto mês. 3 meses de mentoria e o Bruno já te chamou pra fazer live? Eu passei um agradecimento aos três, né? A gente tem o costume de agradecer sempre, né? Pelos Obrigada. resultados, ser grato, né? E daí foi onde a Kátia também fez o convite, né? E prontamente a gente, óbvio que vai aceitar, né? Muito legal. A gente fica muito feliz. O que o Evandro comentou aí, turma, é que a gente tem um grupo dos alunos da mentoria e todo final de mês o pessoal manda agradecimento, fala do crescimento que teve. E aí no último mês aí o Evandro deu um depoimento no nosso grupo de mentoria, mentorando, super legal. E aí a Caixa falou, então vamos chamar o Evandro e a Tati aí para nossas lives. Normalmente, pelo menos um por mês a gente tem, né, Bart? Uhum, exatamente. Boa, boa. Bart, quer começar com as perguntas, então, aí com o pessoal? Pode ser? Então vamos lá. Evandro, tô com um pequeno interesse aqui em saber, o que que aconteceu que te motivou a procurar a mentoria hoje? Então, Depois de ah, 7 anos, né, de loja, Depois de quase. 7 anos de loja. pois é. Acho que o Instituto foi fundado em outubro de 2024, né? Se não me falhe a memória, né? Perfeito. E o que aconteceu? O início de 2000 sempre tem um crescimento ano a ano, mas não escalava tão rápido assim, sabe? E começou 2025 ali naquela faixa ali dos 22 mil, 21 mil, né, de faturamento, com a loja de 35. 35 a 33 metros quadrados. E algo que começou a me deixar assim muito preocupado, assim, eu fazia várias frentes, né? Fora a loja, eu também dou treino, né? E eu tive que
fui abortando algumas coisas e a loja ela acabou ficando assim, em segundo, terceiro plano, estava girando, estava dando para pagar as contas, estava tudo legal. Mas chegava no fim do mês, vendia 22 e todo operacional, todo custo variável dava 20, 19. Eu falei, meu Deus do céu, vou voltar para o CLT, alguma coisa não está certo, né? E mesmo assim foi desenvolvendo mês a mês, né? Daí o vídeo mesmo que eu assisti ali, que passou no Instagram, foi em junho, 9 de junho, 8 a 9 de junho, e daí onde eu cliquei ali, provavelmente isso daí era antes de eu dormir, né? Tava indo deitar, vendo os vídeos, daí opa, aqui tem a fórmula mágica, né? Mas sem saber, né? E eu cliquei ali para agendar essa entrevista com a Kátia, e daí ali foi 40 minutos de entrevistas ali que a gente abriu a mente, a gente estava para dar um passo muito ruim. A gente tinha já comprado toda a estrutura de uma outra loja, sabe, Bruno? Potes, prateleiras, balança. E a gente, naquela semana, a gente já estava procurando outro ponto. Né? Eu falei, não, se deu certo com essa, vai dar certo com a outra, né? Daí, uma frase que eu não esqueço ali, que a Kátia falou. Ela perguntou, mas quantos metros tem sua loja? Eu falei, tem X, 33 metros. Quanto você fatura? Na época ali, 23 mil a 25. Ela, nossa, mas você nem extraiu o potencial máximo. Daí ela entrou na história ali, às vezes a pessoa vai querer abrir uma segunda loja e acaba quebrando por algumas situações. E eu nem tinha falado disso. Eu nem também falei, né? Eu já tomei uma sem saber, eu falei, opa, deixa eu voltar aqui. Recuei, né? Só que só dessa entrevista com a Kátia, eu coloquei algumas coisas em ações que eu ouvi. No outro mês, ele já tinha dado um up de quase 5 mil. E eu fui fechar a mentoria só em novembro. Ela. Só de ouvir ela, algumas coisas eu recuei, coloquei algumas coisas em práticas, coisas básicas, assim, leque de produto, expor, alguns detalhes. E do outro mês já deu quase 5 mil ali de acréscimo de faturamento. Tanto que foi em junho a conversa, eu fechei a mentoria início de novembro, porque eu vi que daí regrediu um pouco, né? Deu os 2 próximos meses muito, muito bom, 29, 30, a gente nunca tinha passado de 30 na história da loja. Né? Claro que provavelmente não, né? Certeza que não tinha o nosso foco necessário para que isso viesse a acontecer. Mas só que nessa conversa aí, daí desencadeou bastante coisa, né? Daí em outubro eu vi que deu uma caída, daí eu falei, opa, agora eu acho que esgotou as ideias, vamos lá e vamos fechar e vai dar certo. Caraca, Bart, esse depoimento, eu sei que, a gente sempre fala isso, que o diagnóstico da o Bart tá dando um retorno, eu não sei se você tá com o áudio aberto. Dando um retorno aqui. Nós sabemos que o diagnóstico da Kátia é sensacional. Mas eu nunca tinha ouvido um retorno de 5 mil reais em aumento de faturamento para um mentorando nosso aqui. Só de ter participado do diagnóstico, porque você fez diagnóstico em junho, aí ficou junho, julho, agosto, setembro, outubro, você entrou em novembro. Novembro. Você entrou 6 meses depois, mas só do diagnóstico você aumentou 5 mil reais de faturamento sem o diagnóstico, lembrando, o diagnóstico é gratuito. Você não pagou nada pelo diagnóstico e só pelo que a Kátia te trouxe você já conseguiu implementar algumas coisas. Sim. Que legal. E nesse diagnóstico, Evandro e Tati, o que vocês identificaram que vocês estavam mais errando? Mais errando, assim... Nas compras, né, também? Nas compras, assim, eu trabalhei em algumas empresas que eu trabalhava como comprador. E daí, assim, eu pegava, ia naquela emoção, fazia uma compra grande. Graças a Deus, assim, nunca tive problema, assim, de vencimento na loja, de produto, né? A gente ia sentindo conforme a saída, mas eu tendo esse valor, eu ia na importadora, comprava num valor muito bom, só que depois ficava faltando para outras que tinham um giro maior, sabe? Então, eu errava muito nessa questão de compra, né? Tirei a ideia da cabeça de abrir outra loja, né? Então, zerei mesmo o HD mesmo. Falei, cara, passou um filtro ali. Focou aqui mesmo. Focamos aqui, daí várias coisas que a gente viu, a gente estava muito incomodado também com a fachada da nossa loja, tudo pontos que a Kátia abordou, sabe?
E até mandei foto da nossa fachada lá, misericórdia. Daí eu vi eu vi até uma aula do Bruno que ele falou: a hora que você entra na sua loja, como que você se sente? Depois que eu assisti essa aula, ter entrado na mentoria, gente, eu não queria nem entrar na minha loja. Pra você ter uma ideia. Daí a gente estava com um capitalzinho que a gente queria fazer uma viagem um pouco mais elaborada. Daí eu falei para a esposa: segura aí, jogamos para 2027 e investimos ali no layout, investimos numa expansão, né? Daí trouxemos leque de produtos novos ali. Mas foi tudo essas coisas que a gente observou. Mas principal erro, acredito eu, na compra ali, de sempre estar muito, muito justo o faturamento com a compra, né? Muito legal. Você sabe, Evandro e Tati, esse erro que vocês evitaram de cometer só de ter participado do diagnóstico, que é abrir uma loja nova de uma maneira precipitada, sem planejamento, é um erro muito comum e é um erro que quebra muito lojista. Quebra muito lojista pela empolgação, pela falta de conhecimento, pela falta de ter uma mentoria, alguma coisa nesse sentido, ou alguém direcionando, né? E assim, não é nem demérito, porque é normal, a gente está no nosso negócio, a gente não tem tempo para olhar outras coisas, para ter outras análises. Então a gente está imerso no nosso negócio e a gente fica às vezes empolgado e acha que a saída é abrir outra loja. Mas antes de abrir outra loja, você tem que estar preparado. A tua loja número 1 tem que estar madura. Você tem que entender fluxo de caixa. Você tem que entender se você já extraiu o máximo do seu negócio. Porque muitas vezes você abre outra loja, às vezes tem muita gente que entra em financiamento. Tem muita gente que aí aumenta ainda mais o custo. Perde a energia da loja 1, se divide. Então são tantos erros que as pessoas cometem quando abrem um segundo negócio fora de hora, né? E isso realmente leva muito o empresário quebrar. Então, que legal, fico muito feliz. Sem contar também, né, Bruno, o nosso orgulho em si, né? Querendo ou não, muitos empresários partem para um segundo ou terceiro negócio, às vezes não está na hora, mas a necessidade de evoluir um ego, né? Ela acaba fazendo com que você escorregue. Verdade. E, Evandro e Tati, e agora? Vocês falaram que o faturamento antes da mentoria era 21.035 metros quadrados, vocês estão há 3 meses na mentoria. Como é que foi essa evolução em números? Faturamento, ticket médio, o que mudou em números? E depois a gente quer entender o que fez mudar, né? Mas o que mudou em números? Fala um pouco de números para nós. Tá. Então, eu fiz um comparativo de mês, de ano a ano, né? Como nós entramos ali na mentoria em novembro de 2025, peguei novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 para janeiro de 2026 agora, né? Então, de janeiro de 2024 para novembro, né, de 2024 para novembro de 2025, que foi o primeiro mês de mentoria, deu um acréscimo ali de 10 a quase R$10.500 a mais no faturamento. 10 mil de faturamento. 30%. Isso. Teria vendido ali, se eu não me engano, 22.600 e alguma coisa em novembro de 2024 e novembro de 2025 na mentoria foi 32.500, alguma coisa assim. Já foi recorde, nunca tinha passado dos 30 mil reais. Eu tinha passado um mês lá depois do diagnóstico da Kátia. A gente chegou a passar. Daí a gente deu um declive no outro mês. Daí eu falei, acho que zerou as ideias. Vamos lá, vamos fechar essa mentoria para não patinar mais. Daí dezembro, historicamente, os nossos meses de final de ano, eles sempre foram piores do que janeiro, fevereiro e março, que é o início, onde, digamos assim, está tudo parado. E foi ao contrário, onde tudo aconteceu. E dezembro a mesma coisa. R$25 mil em dezembro de 2024 para 35.300 em 2025. Daí janeiro de 2025, 26, né, agora? Isso, 2025, né? Foi 22.665 e agora esse janeiro fechou em 34.900.
Foi quase 12.500 reais a Pagamos a mais. mentoria. Pagamos a mentoria. Eu acho que lá no diagnóstico da Kátia a gente já pagou, porque a gente ia pegar um rombo financeiro violento. É. Eu acho que ali a gente já se safou, né? Verdade. Mas, assim, colocamos assim, bastante coisas em prática. Né? A gente foi atrás, não foi? Quando a gente fechou a mentoria, a gente assistiu, assim, todas as aulas. Assim, eu madrugava, eu chegava em casa 11 horas, eu ficava ali até 7 da manhã assistindo todos, porque na minha cabeça, assim, eu estou investindo. Eu vou demorar para ter o resultado, isso depende de mim, né? Então... Ele é muito focado. A gente ia no foco ali para trazer os ajustes e tudo mais, né? Que legal. Tem uma frase que eu gosto, que eu falo numa das aulas, que é: a intensidade distorce o tempo. Então, quando a gente faz uma coisa com foco e com intensidade, a gente vai ter um resultado mais rápido, né? Uhum. Que legal. Impressionante, hein, Bart? Não, sensacional, cara. Eu acho que essa parte do diagnóstico aí, cara, nossa senhora, isso aí foi maravilhoso. A Kátia, ela é uma rede comercial aí maravilhosa. Acho que ela acaba que abraçou o nosso propósito também, né? E por isso que ela faz um diagnóstico tão poderoso assim, né? Que a gente chama. E eu fico bem feliz com isso, viu? Parabéns para vocês aí, porque a dedicação, ela, sem dúvidas, são poucas pessoas, né, que vão se dedicar. Eu estava falando disso há 2, 3 dias aí atrás no Instagram, de que, obviamente, a gente fica muito feliz com o resultado de vocês, mas, cara, vocês é que moveram, né? Vocês é que foram atrás do negócio. A gente só tá ali dominando o caminho de vocês. Então, cara, parabéns mesmo, sensacional. E eu já vou fazer uma pergunta aqui, tá, Bruno? Eu queria saber, né, você falou um pouco do compras, né, que você, nessa parte aí, você acabou se superando bastante, e eu queria saber, nesse aumento de faturamento seu, se teve alguma técnica em exclusivo, assim, que você gostou bastante do resultado que trouxe aí para vocês. Teve sim. Teve o... Do brinde, né? teve o 2P, né? 20 mais 2, isso daí foi genial, cirúrgico, né? Até o Bruno sempre batia nessa questão, né, de treinar a equipe. Na época da mentoria estava eu e a minha esposa só, né? Eu tenho uma colaboradora que ela vem aos sábados, né? Que ela ficava para nós aos sábados na loja, nós não ficávamos. E assim, só que começou a movimentar, né? Daí, em cima daquele faturamento, acima de 25, já é algo interessante de ter uma colaboradora. E é onde nós, né, contratamos, graças a Deus, uma pessoa assim, bem engajada mesmo, bem engajada, leva como se fosse dela, né? Na entrevista coloquei tudo aquilo, né, que o Bruno relata, né? Perguntar se a pessoa tem sonho, como que é. E porque se a pessoa não tem sonho, dificilmente ela vai sonhar os teus, né? Então assim, foi de critério mesmo. O que ouvimos, nós repassamos, né? Então, nessa parte aí do engajamento ali da nossa colaboradora, né? Daí eu consigo ficar mais na loja, criar as estratégias. Daí a minha colaboradora e minha esposa, elas têm um quê para executar, assim, que é sensacional, né? Eu falo que se eu descer para atender, eu gosto de ir mais na técnica, sabe? Eu usei o cloreto, eu tava com uma dor no ciático há 2 anos, realmente não é história de vendedor. E foi um cloreto com ômega 3 que sanou isso. E daí eu, conversando com a minha esposa, com a minha colaboradora, e ela absorveu isso, né? Um dia que entrou um cliente para comprar 1 quilo de bicarbonato de sódio. Né? E daí ele vem assim, poxa, eu tô com uma dor aqui no meu cotovelo, né? Daí eu falei, tá, mas daí é batida, é algo crônico? Não, é algo crônico. Tá me impossibilitando até de pescar. Eu falei, então, peraí, não vamos acabar com essa pesca, né? Daí é onde você já percebe que o cliente ele já tá aberto, né? Daí nisso ele já saiu com cloreto, já saiu com ômega, tudo situações e relatos, né? Não apenas meu, mas de clientes que usam alguns produtos, né? E o cliente saiu ali e foi sensacional, né? E a minha colaboradora viu, eu falei, Gleice, o nome dela, você viu como a gente conseguiu reverter uma compra de R$14 para 113?
Pois é, né? E no dia seguinte era sábado. E nós não estávamos, né? A gente estava também num outro treinamento, né? Não voltado para a loja. E ela só mandou um WhatsApp 11 horas da manhã, ó. O que tinha de cloreto, o que tinha de ômega 3, eu já vendi tudo. Que legal, Então, assim, cara. a intensidade e Como quando você passa pra ela? a gente passou também a questão dessa aula do ticket médio, né? Porque a gente viu que a nossa maior dificuldade era o ticket médio. E é ainda, né? A gente tá trabalhando. Longe daquilo que nós desejamos ainda, né? E daí, essa aula do ticket médio, daí quando ela assistiu a aula aqui na loja, ela chegou de manhã, a gente preparou um espaço, ó, assiste a aula, vê o que você absorve e na próxima reunião do mês, você que vai dar a reunião colocando aquilo que você extraiu de bom e foi importante. Porque às vezes eu tenho uma visão, minha esposa tem uma visão e a nossa colaboradora tem outra. E a gente soma essas ideias para poder colocar em prática. E para a pessoa também ela se sentir importante e dona do negócio também, né? E muito, muito benéfico, né? Então a gente acaba compartilhando, né, essas questões e algo que tem dado muito certo, né? Sem contar, claro, né? Eu coloco as metas também, 3 metas de faturamento, né? Não adianta eu dei um salto para 30 mil, colocar uma meta de 40 agora, né? A gente vai escalonando, né? 30, 34, 37, cada meta de faturamento atingida é um valor, daí tem uma meta de venda de café moído, tem uma... Você foi atrás da máquina. Da máquina, correr atrás, daí é um contrato, você tem que vender X de café no mês, porque daí a máquina fica bonificada, daí eu falei, ó, agora é com vocês. Tá vendendo. Se essa máquina tiver que voltar, coloquei uma meta em cima disso, e graças a Deus, né, a meta do ticket médio, então 3, 4 tipos de meta para engajar. Então, até falo, se elas batem todas as metas, cara, eu tenho que arrumar um trabalho para mim trabalhar da meia-noite às 6 para bancar elas, né? Mas graças a Deus tá fluindo, tá indo bem no caminho, né? Evandro, Tati, é tão gostoso ouvir a história de vocês e, mais uma vez, existe um padrão das pessoas que dão certo na vida e que dão certo na nossa mentoria. E esse padrão são pessoas como vocês, que têm, primeiro, coração ensinável, humildade, porque, cara, você tem 7 anos de loja. Você não é um cara que montou a loja agora, você e sua esposa, vocês tinham experiência, mas tiveram humildade de entender, cara, eu talvez tenha conhecimento aí na mesa que eu posso me aprimorar e melhorar o meu negócio. Então, humildade, coração ensinável e aplicabilidade, ir para ação, sabe? Sim. É assistir e aplicar. Não ficar olhando para o lado, não ficar questionando o conteúdo da mentoria, não ficar com muletas e desculpas. Aqui é o governo, aqui é o concorrente. Não, é autorresponsabilidade. Você falou uma frase que para mim foi muito forte. Nós pagamos a mentoria, não foi barato e eu preciso aproveitá-la ao máximo, colocar em prática. Então, esses 3 elementos, coração ensinável, humildade e colocar em prática, sem desculpas, sem questionamentos, isso é um padrão das pessoas que dão certo. Na nossa mentoria, dão certo na vida. Você já tinha, você e a sua esposa já tinham essa energia. Isso é de vocês. Isso não se ensina. Vocês já tinham essa energia. Talvez vocês faltavam só pequeno ajuste, um pequeno direcionamento, um conhecimento externo, essa troca, para ter os resultados que vocês têm. E não vai parar por aí, eu tenho certeza que não vai parar. Por quê? E quando você começa a se alimentar e se tornar cada vez mais protagonista do seu negócio, você começa a entender que as ações que vocês fizeram dão um resultado no teu negócio, isso vira um vício muito gostoso. Falar que, então quer dizer que eu tenho o negócio está na minha mão? Quer dizer que eu não dependo do governo? Quer dizer que não dependo da concorrência? Quer dizer que depende só de mim. De eu utilizar as estratégias certas, colocar em prática e eu vou ter resultado, que é o que vocês estão tendo. E aí vira um ciclo virtuoso. Então, parabéns. O que o Bart falou, eu faço dele as minhas palavras. A gente é só uma luz. Mas quem decide seguir e botar em prática são vocês. Então, parabéns pela história de vocês. É lindo ouvir essa história. Mas eu quero voltar um passo atrás e fazer uma pergunta. Porque eu tenho certeza que muita gente que nos assiste talvez esteja nesse gap entre a entrevista e a tomada de decisão. Entre a diagnóstico e a tomada de decisão.
muita gente que nos acompanha nas lives já passou pelo diagnóstico da Kátia, mas não tomou a decisão de entrar. Por que vocês não tomaram a decisão de entrar naquele momento? O que passou na cabeça de vocês nesses 5 meses e o que fez de fato tomar a decisão? Não, a gente tem que entrar. Quer falar isso? Não, dá um gelinho mesmo. É porque, assim, a gente já teve uma questão fora, não da mentoria, mas na vida pessoal, que a gente pediu um produto e a gente foi... Caímos num golpe bem grande. E a gente não estava mais com confiança, né? E daí a gente consultou, a gente é da igreja ali, né, com os pastores, dando sabedoria. E outras pessoas já passaram por umas outras mentorias, e a gente falou, e deu certo? Eles deu muito certo. A gente falou, não, vamos confiar que vai dar certo, né? E o resultado da entrevista é o que pesou. Daí é onde nós falamos. Se na entrevista já deu esse resultado, né? Mas a gente é do Sul, né, Bruno? Daí desconfia de tudo. De tudo. O mineiro também é desconfiado, viu, irmão? É desconfiado. E daí foi onde, assim, a gente deu um crescimento só com esse diagnóstico. Daí a gente baixou de novo. Daí eu falei, Tati, beleza, foi o diagnóstico 40 minutos. A gente não vai viver desse diagnóstico mais 5, 10 anos. Vamos ter que entrar lá e ver como de fato são as outras técnicas, tudo que envolve, né? E até eu passei para a Kátia, nós estamos aqui é uma região metropolitana de Curitiba, só que ela tem 120 mil habitantes. Porém, o raio que nós estamos, a 11 km, são 15 lojas. E nós não estamos em nenhuma avenida principal. Tem 4 lojas na avenida principal e mais 4 em outra avenida, que é o centro de Almirante, e a Cachoeira, que a gente fala que é um polo ali de gastronômico, digamos assim. A gente não está em nenhuma dessas avenidas. Do Cachoeira a gente está recuado a 3,5 km para dentro, né? E onde não tem um movimento tão expressivo assim de pedestres, fluxo de carro, mas claro, desses 7 anos se construiu uma boa clientela e trazendo números de cliente de ano a ano depois da mentoria, teve um acréscimo por mês aí entre 100 a 110 clientes novos. Caramba! Então tudo isso também alavancou, é média de 42 clientes entrando por dia, né? Fazendo a média mês, né? Então, claro que no... Pode falar. E vocês olhavam esses números antes da mentoria? Número de atendimento, ticket médio? Nada. Não sabia direito. Nada. É aquele negócio, Bruno, pagando as contas, tá no equilíbrio, tá tudo certo. Misericórdia. Até a Kátia falou bem assim, por que vocês não entraram antes? Eu falei, não, porque a gente não tinha nada errado, a gente não tinha norte para nada, então... Qualquer lugar servia, sabe? Quando você não tem objetivo. Bart, é tão legal quando a gente tem essas lives, porque só na conversa dos nossos alunos, né, a maturidade deles, né, em falar em números, em ticket médio, em número de atendimento, isso é muito legal, né? Cara, é engraçado, né? Porque a gente fica assim, na mentoria, né? Eu falo bastante, a ideia é o quê? É fazer com que vocês deixem o amadorismo de lado, né? E você vê, né, o quão amador vocês estavam em nem saber quantos clientes entram na loja de vocês, né? Tipo, o poderio disso, né? E as informações, elas são tão importantes, principalmente as informações passadas. A gente fala, não deve viver de passado, mas no empreendedorismo a gente deve, porque é no passado que a gente consegue corrigir para trazer o correto no presente, né? Então, vocês já devem ter visto a aula minha aí, o quanto eu falo da gente tentar ver o que aconteceu nos meses passados, no ano passado, nos últimos 6 meses, para tentar trazer ao máximo aí de assertividade no presente. Então, cara, é sensacional isso. Mas eu queria também fazer uma pergunta. Nessa mudança toda, você já falou do aumento de fluxo de pessoas, e eu ia perguntar exatamente isso. Essa mudança teve o que mais contribuiu com o avanço do faturamento? Foi vender para clientes que vocês já conhecem ou foi trazer novos clientes para dentro de loja? Trazer, né? Trazer e como tem uma clientela fiel, a gente também conseguiu
também vender mais para esses clientes, sabe? Digamos ali, a gente faz hoje em média de 1.000 a 1.150 atendimentos por mês, né? E desses 1.000 atendimentos, 1.000 e poucos atendimentos, a gente sabe que 450, 500 clientes são aqueles clientes que duas, 3 vezes na semana, né? Então eles voltam, retornam, né? E a gente sempre levou, até antes da mentoria, Bruno, a gente sempre levou muito a sério a questão do atendimento, né? Do nosso jeito, mas assim, tentar trazer algo diferente do que todos estavam fazendo. Uma qualidade, uma atenção, algo mais personalizado dentro do nosso conhecimento, né? Para trazer esse resultado e o cliente fidelizar conosco, né? Só, daí assim, a gente só melhorou, né, na questão das técnicas, das abordagens, né? Então o cliente ele passou a comprar mais, né? A gente tem feito bastante ações, né? Foi em janeiro, né, que a gente teve, para nós, na nossa realidade, esse resultado expressivo, né? A gente deixa aqui no caixa, né, uma taça de acrílico com barrinhas de cereais. Essa barrinha ela vai gerar o custo de R$1 para mim. E a gente tem uma placa que a gente coloca, nos avalia no Google e escolhe a sua barrinha. E daí o que acontece? Pessoal, a gente saltou ali de 30, 40 avaliações nesses 6 anos para mais de 200 em um mês. E o que veio reincidente esse mês de janeiro que passou, porque a gente costuma perguntar para o cliente, né, quando o cliente é novo, o que fez ele vir até nós? Ele não, foi através do Google. E daí, dando certo, a gente não vai mudar a estratégia. Deu certo. Mantém, daí entra tudo aquilo, né? A questão da reciprocidade. Poxa, só de avaliar eu já ganhei, não tem como eu sair daqui sem comprar nada, né? Claro que o cliente compra, dele chega no caixa, a gente passa toda essa questão. E assim, o cliente sempre validando ali no Google pelo atendimento, sabe, Bart? Algo que para nós, assim, é algo muito... Aqui é marcante, né? É marcante, né? O atendimento é diferenciado. Nós falamos isso, né? A gente tem, 14 lojas ao nosso redor de produtos naturais. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? E tem as lojas ali da outra avenida que muito cliente vem e fala, não, eu tô vindo ali do Cachoeira. Eu falei, tá, mas o que fez você chegar até a nossa loja? O atendimento. Rosinelli Não é valor. Não é valor. Assim, valor, Bruno, de 1.000 clientes, olha, eu acho que 2. Ah, mas por que isso daqui tá caro? Eu sempre passo para minha esposa, para nossa colaboradora, que assim, o cliente ele paga pelo nosso atendimento e o produto ele leva de graça. Né? Então, a gente trabalha o cliente fica até constrangido. Eu falei, gente do céu, meu Deus do céu, claro. Tem a parte da degustação também, isso também a gente pegou bastante impulsiona de uma forma, assim, impressionante. Aqui deu muito certo. Muito certo. A degustação. Trouxe muitos produtos novos. Pode falar. Ele trouxe muito, ele buscou muitos produtos novos. Que, no caso do café, a gente pegou chips de provolone, drageados. A gente pegou a caravana do Marrocos também. Muito legal, né? Ajudou no faturamento. Qual foi o real objetivo de vocês na avaliação do Google? Foi para que as pessoas conhecessem, como se fosse prova de quem fosse procurar no Google, visse lá uma prova da sua loja? Também porque daí essa inteligência artificial, né, a digital, o mundo digital aí, eu não rasgava muito para isso não. Eu falei, não, isso daí não funciona, é o cliente vindo aqui na loja, aqui ele vai te impressionar e essa questão digital não dá, né? Então, eu sempre fui muito fechado nessa parte. E tanto que a gente saltou ali também organicamente, né? De setembro ali, de 690 seguidores de Instagram, já para quase 1.400, mais pessoas... Vendo também, a gente também não movimentava, sabe, não. Bruno e Bart, rede social, era só WhatsApp, Instagram, gente, criando teia de aranha mesmo, e é onde a gente pega, faz os vídeos, coloca no feed, os stories, toda semana tem, né, e a gente no feed a gente vai acompanhando quantas visualizações,
Então, tudo isso tem ajudado, atraído, né, o cliente, né? E o Google é essa questão, porque você coloca ali a loja de produtos naturais em Almirante Tamandaré, tem 15. Vai aparecer primeiramente ali a que está mais ranqueada, melhor avaliada, né? E eu não costumo estar indo em todos os meus concorrentes, são bastantes, mas eu passo de carro e eu percebo alguns comportamentos, às vezes colaborador fora da loja, sentado na cadeira. Eu falei, Jesus amado, isso daí não pode acontecer nunca lá na loja. E a gente começa a ter esse filtro. Daí muitas lojas que eu já conheço de tempo, bem mais de tempo que nós, assim, 13, 14 anos. Daí você vai ali no Google, ali, 4 avaliações, imagine 13 anos. E eu vi o quão estimular isso, e a gente... Quão estimular isso foi benéfico. Foi muito cliente que veio assim, a vir através do Google, né? Porque coloca ali, o cliente se mudou, às vezes, Almirante Tamandaré, a loja de produtos naturais, já vai jogar primeiro, né? Então, e daí pela quantidade ali de avaliações e 5 estrelas, isso acaba tirando toda a concorrência, digamos assim, né? Isso. Deixa eu ver nessa que tem jogar 50. lá em cima, tira a credibilidade dos outros. Sim. Muito legal. E como é que foi no ticket médio? Vocês comentaram que teve um grande número de novos clientes chegando, muitos até através do Google. Como é que era o ticket médio de vocês antes? Quanto que está agora? Fala um pouquinho dessa mudança do ticket para nós. O padrão do ticket médio era de 23 a 25 reais, Bruno. Hoje está na média de 34. Foram 9 reais, mais 9 reais vezes 1.000 pessoas. Coisa. E até outro dia eu mandei pro Bart, o Bart até falou, o que separa vocês de uma noite mais tranquila é mais uns 5 reais aí no ticket médio, né? Então, e realmente a gente vai trabalhar muito forte até essa metade do ano para bater ali naquele 40, assim, e cravar, não ficar oscilando para baixo, sabe? Manter, né? Então a gente já conseguiu manter esse ticket aí de 33 para cima, que já são 8 reais, né? Claro que tudo vem junto, né? Não adianta para aumentar o ticket, o meu atendimento tem que ser bom, eu tenho que trazer novidades, algumas tendências que meus concorrentes não têm, porque às vezes é um investimento alto você trazer uma caravana do Marrocos, mas eu entendo que se você tem uma degustação, você tem um bom atendimento, eu entendo que isso fica em segundo plano, o cliente dificilmente vai olhar para essa questão. E valorizar o atendimento também, né? Valorizar a mentoria que nós estamos pagando, né? Então, tudo isso é uma valorização diferente. Às vezes a gente tinha muito receio de trazer produtos muito caros, né? Uhum. E claro, sem contar também teve a questão da precificação, Bruno. A gente também precificou a loja ali... 60%? Os 60% eu estava vendo muitas coisas ali Eu falei, Jesus amado, cara. Mudou muito a precificação da loja depois da aula de precificação? Demais. Tudo isso foi um combo, né? Tudo isso foi um combo. Legal. E vocês tinham medo de precificar ou era falta, talvez, de clareza e de melhor ferramenta, técnicas para saber precificar corretamente? Ou era medo e receio mesmo de aumentar o preço e perder o cliente? O que impedia vocês de ter uma precificação mais correta? Então, eu acredito que seja mais pela técnica, sabe, Bruno? A gente não tinha esse medo, acho que só faltava a técnica, tanto que depois que a gente viu a aula, no outro dia, foi o dia inteiro precificando, né? Porque assim, poxa, o atendimento que nós prestamos, ele é digno de uma precificação melhor, né? Então, a gente nunca teve medo, só não tinha a técnica correta para isso, né? Legal, que bacana. E aí, Bart? Bacana sensacional, demais. Viu? Muito top, cara, muito top. É algo fora de série, né? Temos 7 anos, dia 10? Fez 7 anos de loja. E a gente está estamos com uma campanha aqui na loja, a gente vai sortear 4 prêmios, sorteio dia 1 de março. Daí a gente fez compras a partir de R$40, né? Para movimentar esse ticket no 40. O pessoal está comprando 35, pega mais. Né? E a gente oferece ali, até porque a gente está num mês de aniversário, mas sabemos que é um mês de feriado, é um mês mais curto, mas a gente sempre teve
conosco, isso até antes da mentoria, daquilo que a gente declara, sabe? Então, normalmente as meninas ficam aqui embaixo e toda vez que eu tô, às vezes lá em cima, às vezes lançando nota, fazendo alguma coisa, precificando, e eu ouço a palavra não, não dá, o movimento tá ruim, tá fraco, eu chamo para conversar. Eu não gosto desse ambiente na minha loja do negativo. E realmente isso atrai. Né? Então a gente aparou muito a aresta, né? Principalmente da colaboradora que vem sábado para nós, né? Eu falei, ó, se você não mudar esse teu linguajar aí, ó, não vai dar não, hein? Mas, porque atrai, sabe? Eu falei, não, a gente sempre ora de manhã, coloca ali, né, nas mãos de Deus, né? Se a gente vender R$1, Deus está no controle. Se a gente vender 1.000, 2.000, Deus também está no controle, né? A gente se fechou fechamos para murmuração, para ingratidão, né? Com o foco também para aliar tudo isso ao resultado, sabe? Não adianta apenas a técnica se o meu emocional, minha mente, ele está puxando para baixo. Então tem que aliar esses dois. E, mano, legal demais. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Se vocês hoje, você consegue imaginar, agora uma pergunta mais chatinha. Se vocês hoje não tivessem investido na mentoria, tem noção de onde vocês estariam? Tenho, com certeza. Já quebrado, já. Porque a gente estava no plano bem certo da outra loja, e a gente ia começar a fazer muita sangria desatada. Eu falo porque no início da loja, quando nós abrimos a loja, eu trabalhava numa outra empresa, mas essa empresa que eu trabalhava eu sempre fui poupando, e quando eu abri a loja, foi tudo à vista, né? O nosso capital, Bruno, misericórdia, a gente abriu a loja com um capital de R$100, que era o troco do caixa do primeiro dia. Impossível isso. Tudo assim... Não tinha nada de conta. Não tinha nada de conta, a gente pagou tudo, era só para girar mesmo. A Tati trabalhava, ganhava R$500, eu trabalhava numa empresa, né? A gente abriu a loja, tinha 100 produtos, hoje tem mais de 500 produtos, né? Então, eu trabalhava numa empresa, saía dessa empresa, fazia aplicativo, fazia Uber, às vezes ficava 3 dias fora para levantar recurso, para injetar mercadoria nova, tanto que a primeira retirada minha na loja, até eu falo para a Tati que eu retirei R$1.000 para mim, foi com 4 anos. Antes disso eu não tirei R$1. Para fazer, teve dias que a gente abriu a loja para vender R$20. Eu deitava na minha cabeça no travesseiro, meu Deus, o que eu fui fazer? Mas eu não vou fechar. Sabe graças que a Deus. Essa ferramenta que vocês têm, que é a fé, para mim é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano pode ter em qualquer área da sua vida. Sim. A fé, e ela vem com essa questão da gratidão, independente do resultado, independente do que você está passando na sua vida. Ela te dá uma força, ela te coloca numa frequência que é a da não murmuração, né? E às vezes as pessoas confundem a insatisfação com a ingratidão, né? Insatisfeito é importante, a gente querer buscar mais, buscar evoluir, estar insatisfeito com o resultado, querer melhorar, querer ter uma segunda loja, isso é positivo. Agora, a ingratidão, ela é o oposto da fé, né? Porque se você tem fé, você vai estar grato. E aí, quando você mistura essa energia de vocês com essa frequência da fé, dessa crença que vocês têm, junto com um direcionamento certo dessa energia, dessa fé, dessa gratidão, no caminho certo, com a precificação certa, com as técnicas certas, testadas e validadas, né, da nossa mentoria, é o resultado. É o resultado que vocês têm. E a fé que vocês têm, Evandro e Tati, ela é tão poderosa que a falta dela também faz com que pessoas que às vezes até tá na mentoria, mas não tem fé. Sim. Às vezes até tá numa mentoria, seja na nossa ou de qualquer outra, mas é ingrato, mas tá olhando, tá indo pela energia da murmuração. Então, mesmo tendo as técnicas certas, não consegue ter resultado pela essa falta de fé, por essa falta de gratidão, por essa energia, por essa frequência vibratória. Você pode acreditar em Deus, pode acreditar no universo, no que você quiser.
mas a gente não pode anular que nós somos feitos de energia. Então, você me falando é tão legal, porque assim, sem saber números, das mais de 5.000 lojas que eu visitei, eu falo bastante isso na mentoria, né? Eu sabia, quando eu entrava numa loja, eu sentia a energia e a frequência daquela loja, e quando eu trocava meia dúzia de palavras com os donos, e eu percebia se aquela loja era próspera ou não. Então, quando o dono chegava para mim, e eu chegava com um sorriso no rosto, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Quando o dono já falava, ih, tá tudo ruim, que não sei o quê, que esse governo, eu já Já sabia passa. que aquela podia ser a loja mais linda do mundo, no melhor ponto comercial do mundo, eu sabia que aquela loja não prosperava. E às vezes eu chegava numa loja simples, num lugar simples, mas o dono tava com um sorriso no rosto, às vezes passando por alguma dificuldade, mas com a fé, com aquela frequência, com aquela gratidão. E aquela loja eu tinha certeza que ela era uma loja próspera ou ele iria encontrar o caminho da prosperidade. Então, talvez a loja de Sim. vocês, por muito tempo, em resultados não foi próspero, mas no coração de vocês sempre foi. E vocês não Sim. Sim. desistiram e encontraram o caminho da prosperidade. E isso daqui, gente, esse caminho vocês iriam encontrar com o Bruno e o Bart ou sem o Bruno e o Bart. Vocês podem ter certeza que vocês iam encontrar o caminho, né? Deus quis que fosse com a gente na 2B, mas vocês iriam encontrar esse caminho por conta dessa postura, dessa fé, dessa gratidão de vocês. Isso é muito lindo, isso é muito legal, isso é mais um padrão que a gente vê das pessoas que têm sucesso na vida, das pessoas que têm essa característica. Parabéns por isso, né, Parabéns. Bart? Vamos mudar o assunto, que esses assuntos aí me deixam meio mole. E aí eu tenho o coração Isso que a gente, mole. isso que a gente nem contou um relato da nossa vida, Ah, um trechinho que fez a gente mudar essa chave de fé. Sempre tivemos, né? Essa questão Desde de fé, sempre. desde sempre. Mas com 2016, né? 2016 a gente teve um baque, mas nós tivemos um milagre também, né? Então, não sei se a minha esposa gostaria de compartilhar Ah, não chora isso. aqui não, não. Ela é igual o Bart. Vai lá, não Davi. chora. Davi. Ah, não, é que o nosso filho, né? Hoje foi dia 10, né? Ontem. Mesmo dia de inauguração da loja, aniversário do nosso filho, né? Ele fez 11 anos essa semana. E ele teve um probleminha no pulmão, que na realidade, lá em casa, ele ficou dedinho, né? Tipo o dedo. Daí, tinha no forro, a gente não sabia, né? Só que escutava os barulhos, tinha uns morcegos. Caía daí na casa, acho que a sujeirinha deles, né? Aí ele chupava dedinho, foi pro pulmãozinho dele, né? Daí ele ficou sem respirar e tal. Daí ele foi sendo internado. Só que ele foi sendo internado no Erasto Gettner, não sei se vocês conhecem, né? E lá é só, né, questão de câncer, né? E o dele não, era só por causa do pulmão. Só que Deus que colocou a gente lá de propósito, né? Que daí foi a nossa fé mesmo, vendo crianças lá, o Evandro até conversou com um menino lá que tinha problema lá. E com os pais, ele foi que, acho que lá foi o nosso... O nosso filho, ele chegou a ficar... fale melhor. Ele chegou a ficar em óbito 7 dias. 7 dias. Daí os médicos só vinham relatar, pais, quando vocês quiserem, vocês podem solicitar para desligar os aparelhos. Daí, assim, e daí foi algo que a oração acho que mais difícil que eu fiz, eu falei, de 2 anos, né, ele já andava, já falava, já tocava o terror. E eu falei, Deus, o Senhor que deu, é o Senhor que pode tirar. Então, está nas tuas mãos. E fez várias intervenções cirúrgicas, não deu certo. E daí depois que eu fiz essa oração, fiquei em paz, né? E daí eu conversei até com uma doutora lá, chefe de um dos plantões. Daí eu falei, Deus vai falar com uma de vocês. Eu não sei como, mas eu sei que vai falar. Depois desse óbito aí, né? Ela ligou, se você permitir, eu vou fazer outra intervenção cirúrgica nele. Mas, assim, pior do que já tá, pode ser letal. Eu nem vi as sequelas, né? Eu só assinei ali e graças a Deus, assim, milagre aconteceu. Né? E hoje, assim, a gente sempre fala, a gente não... Nada abala, gente. A gente não abre a boca para pedir nada, sabe, Bruno? A gente só abre a boca para agradecer, porque depois dessa situação, eu falei, gente, não...
for que nem diz, né, marcas de guerra, né? Sempre quando a gente está passando por uma guerra que possa ser maior, se a gente resgatar no arquivo, a gente já tem uma cicatriz de alguma coisa mais difícil. E é onde a gente traz e fala, poxa, será que isso vai me parar? Deus nos deu vitória lá, então não é um ticket médio de 25 que vai ter a nossa paz, né? Mas é... Muito legal. E é Parabéns. Parabéns pela história de vocês, pela bênção. Como que chama o filho de vocês? Davi? Guerreiro. Davi. Parabéns aí pro Davi também, para essa família linda. A gente diz muito, Evandro e Tati, que o propósito da 2B é um propósito de transformar famílias, né? Porque quando a gente está com problemas financeiros, isso impacta na família inteira, né? Impacta no casamento, isso é uma das maiores causas de casamentos que terminam por problemas financeiros. Isso impacta no filho, que às vezes tem que sair de uma escola, tem que mudar. Então, o propósito da 2B é plantar uma sementinha nas famílias e revigorar famílias e mudar gerações, porque às vezes um movimento que você faz e que você começa a ter mais prosperidade, isso vai reverberar na sua casa. Você vai abrir uma segunda loja, uma terceira loja, daqui a pouco você tem um sucessor, seu filho está tocando aquilo, né? Então esse sempre foi o nosso propósito. E ver famílias, né, como vocês aí, com o Davi, passando por todo esse desafio e podendo ver também agora a prosperidade dos pais cada vez maior, assim, esses relatos de vocês só mostram que a gente também está no caminho certo. E é muito legal, sentir essa energia de vocês. E o Evandro, ele é muito colérico, né? E eu sou muito mais calma, sou fleumática. Então, ele vai pra cima mesmo. Se eu tô parada, ele fala, Tati, você não falou pra cliente que ela era bem-vinda? Então, ele colocou tudo certinho, sabe? Então, eu gosto disso porque ele vai me ajudando, senão eu paro, sabe? E a nossa colaboradora, daí a gente acaba contratando pelo perfil. Pelo perfil de temperamento, pelo resultado que pode entregar. Daí a gente trouxe uma colérica e também... Aí eu tô na mão. Não, e a outra colaboradora também é colérica, daí ela vai pra cima como se fosse dela mesma, ela vai, e graças a Deus, às vezes a gente precisa sair, fazer alguma situação, vai em paz que a gente... Muito bom. E assim vai indo. E aí, Bart, perguntas finais. Mais um pouco eu choro nessa live. Ele queria mudar, né? Que Deus é tão bom que ele consegue estar presente em tudo quanto é canto, né, cara? Que foda isso. Puta merda. Deixa eu falar um negócio. Tem um pessoal aqui perguntou, pessoal não, acho que o pessoal da Natural, não me lembro o nome da loja agora, deixa eu ver aqui. Mas está perguntando quantos colaboradores vocês têm? São duas meninas? Eu e minha esposa, daí tem uma que é fixa, né? Segunda a sábado, e nós temos uma que nos ajuda aos sábados. E daí sábado, normalmente, eu e minha esposa, a gente não vem para a loja, né? A gente tem outros compromissos fora, né? Então nós temos, durante a semana, fica nós três aqui, né? Eu, minha esposa e minha colaboradora, e sábado fica as duas colaboradoras, né? Aqui vem só o sábado mesmo, né? Que a gente, ali no modo taxa, né? E até porque ela tem um trabalho que ela já está muitos anos lá, mas é uma pessoa de confiança, está conosco desde o início, né? Então, somos assim em três permanentes, né? E essa colaboradora que nos ajuda ao sábado. Legal. Evandro, Tati, para a gente ir para a parte final do nosso bate-papo, quais são os próximos passos? Vocês estão com 3 meses de mentoria ainda, já cresceram 50% de faturamento. Quais são os próximos passos aqui para frente, os desejos de vocês, os sonhos, planejamentos, enfim? Olha, eu tenho o planejamento, assim, se for uma questão financeira da loja mesmo, nós começamos a trabalhar agora com o iFood recentemente, começamos ali montar a loja, bem engatinhando, né? Até minha colaboradora ali também pegou e fez tudo, pegou e arrepiou mesmo. E daí eu tô lá na parte dos preços, colocando, e é algo que até eu falei, não, vamos daqui 3 meses esperar essa questão, onde começa a vingar. Mas graças a Deus, assim, já começou a vir pedido do iFood também. E, assim,
acho que uns 10 dias, né? É isso. Já foi uns 8 pedidos, né? Então, para nós está sendo louvável, até porque é algo que eu acho que a minha fé foi pequena, né? Que eu joguei daqui uns 3 meses, deixando tudo muito bem organizado, né? Chegou pedido, meu Deus, mas eu não cadastrei isso daqui, né? Então, na hora a gente faz, a gente corre, mas eu gosto de trabalhar de uma maneira organizada. Mas claro que se chegou, a gente não vai jogar fora o pedido, não, né? Vem, a gente vai trabalhar em cima para poder atender também nessa questão. Questão de faturamento mesmo, assim, acho que o primeiro ponto agora, né, como a gente passou essa casa do 30, tá batendo ali no 35, é gradual, né? Vou sonhar agora com 40 mil, né? Desses 40 mil eu já consigo também ter pelo menos mais uma estagiária, alguma coisa assim, porque a ideia também não é só reter, né? Porque a gente possa também abençoar com um estágio, com um emprego, né? Eu sei que na medida que abençoa também, nós temos esse retorno, né? E você poder ajudar alguém também é algo, assim, que para mim, eu sempre carreguei muito isso, né? Minha esposa fala que eu sou muito bom, né? Mas não é, né? A gente poder dar oportunidade, ver outras pessoas crescendo, né? Como eu estava falando, né? Questão de sonho, a gente tem um sonho ali pessoal de viajar, óbvio, né? Para a Europa. Era para acontecer esse ano, só que eu investi tudo numa fachada nova, eu investi numa reforma, porque nós julgamos isso mais necessário para poder também ter os resultados, né? É algo que a gente jogou aí, protelou para 2027, metade, se vir antes, ok, né? Mas vamos trabalhar ali passo a passo para chegar no 40, depois para chegar no 45. A hora que a gente sentir que a loja está madura ali, batendo quase nos 50, nós começamos a prospectar uma segunda loja, mas antes disso a gente está bem pé no chão. Como a Kátia falou, vamos extrair o potencial máximo que a loja pode entregar. Boa, parabéns. Quanto vocês pagam de aluguel aí? 760. Nossa, que delícia. 760 de aluguel, pai. E foi bem interessante quando nós... A gente achou que... Quando nós encontramos esse ponto, né? Até eu falava para minha esposa, eu falei, não, tem que ser um próximo de casa, não quero que... a gente precisa pegar ônibus, dá pra gente ir andando. Na época era bem próximo de casa, né? Ali dava 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. E na época esse ponto, são 3 lojas e era tudo um aviário. E daí vagou essas lojas, né? E aí a gente veio conversar um dia ali com a proprietária, né? E daí a proprietária, ela falou, não, porque eu tinha essa loja aqui, mas às vezes o dono do aviário abria, fechava, não tinha um padrão. Isso é uma coisa que nós temos, um padrão de abertura e de fechamento, um horário, né? A gente não abre 10 horas, 10h15, 9 horas até as 18, claro que se tiver cliente depois das 18 a gente não vai tocar, a gente vai atender, né? E tinha esse padrão. E na época até a proprietária falou, nossa, e quantos aluguel atrasado que ficaram me devendo. E daí isso foi um gancho para mim negociar um aluguel aí de 500 por uns 3 anos. Eu falei, eu pago em dia. Eu não vou atrasar, você vai aumentar, né? Claro que a gente tem essa brincadeira. Não, eu vou manter, Evandro. E ficamos. Né? Então, de 7 anos para cá, de 500, que foi o início do aluguel, para 760, então tá bem. E é excelente. Graças a Deus, é um bairro assim, que não tem um movimento de avenida, mas assim, é um bairro onde começou a vir muito condomínio, sabe? Construção, e isso também tá tendo um acréscimo muito bom, sabe? Graças a Deus. Muito bom. Bart, e aí, suas palavras finais? Pessoal, Conversa boa, passa rápido. Lembrando que a live está presenteando um e-book com técnicas de vendas para aumento de faturamento, tá? Então depois vocês chamem a Kátia, chamem o Instagram da 2B lá, quero o meu e-book, tá? E aí a gente vai presentear vocês com esse e-book aí, tá? Então gostaria de agradecer, Evandro, a Tati, que história maravilhosa. Só reafirmou aí pra gente aí, principalmente, o quanto Deus é bondoso, né? Eu gostei muito do que vocês falaram também da questão de aumentar o faturamento para trazer pessoas para trabalhar com vocês. Vocês sabem que eu sempre fui muito restrito a isso, sempre não quis delegar minhas coisas, sempre fui fechadão assim,
mas esse ano a gente trouxe um estagiário aí para trabalhar com a gente, para fazer parte do meu operacional. E, cara, vocês não têm noção como o meu dia ele ficou mais agradável, sabe? E não é porque ele pegou parte do que eu faço de operacional, mas é uma família que você está ajudando. É uma família a mais que está tendo um ganho aí. E isso é muito bom, cara. Isso evolui demais as pessoas, evolui a pessoa a outro nível, né? Então, meu, que live foda. Foi sensacional mesmo. Acho que nada melhor aí de pré-carnaval, né? Uma live dessa. Então, obrigado mesmo aí por vocês. Obrigado, Bruno, aí, meu grande sócio, irmão. Obrigado a Kátia também, que fez o favor aí de trazer esses dois queridos aqui para nós, né? Aqui para dentro. Eu falo que cada aluno tem uma história diferente, todos são extremamente especiais para a gente. Então, agradeço bastante. Obrigado mesmo a presença de todos. Bruno, todo seu aí. Maravilha. Então, só reforçando, pessoal, quem quiser o e-book exclusivo do Bart, ou manda mensagem pro próprio Bart, ou lá na 2B, quero meu e-book de vendas, e aí tem que agendar o diagnóstico, e faz o diagnóstico, ganha o e-book gratuito, tá? Evandro, Tati, parabéns pela história de vocês, pela decisão de ter Obrigado. entrado na mentoria, pelos resultados. Eu tenho certeza que é só o começo, e E nós estaremos vamos lá, né, juntos, na hein? feira, né? Vamos estar na Natural Tech, sim, com Vamos lá. certeza. Aí, Os alunos da mentoria na Naturaltech, a gente tem um jantar dos alunos. Então a gente vai se reunir, vai tirar foto. A 2B estará na Naturaltech esse ano de novo. A gente vai ter o fórum da 2B. Provavelmente o Bart vai palestrar de novo no palco principal. Vai ter jantar da 2B. Então, bastante coisa. Provavelmente, se eu não estou enganado, o jantar da 2B vai ser na quinta, Bart. Eu acho que é isso, né? porque sexta é dia dos namorados, a gente não consegue reservar nada, não adianta. Então, ou é na quinta ou é no sábado, vai ser. A Isso. gente tem que ver qual que vai ser dos 2 dias. É isso. Evandro, Tati, querem palavras finais aí? Se quiser dar alguma recomendação para as pessoas, enfim, fica aberto aí esse canal para vocês. Não, Agradecer. agradecer, né? Eu acho que a gente teve alguns contatos ali no próprio grupo da 2B, eu Ajudou mandei bastante. algumas mensagens no privado de alguns WhatsApps, né? Que é próximo aqui da região de Curitiba, né? Também pedindo solicitação ali de alguns produtos, alguns fornecedores, Ajudou. né? Também da mesma forma, né? Podem mandar mensagem. Eu sempre brinco com a Tati, né? Acho que eu sou a pessoa que mais rápido responde no WhatsApp. Eu não gosto de deixar no vácuo mesmo, né? Então, isso que eu tenho as outras frentes, né? Mas eu preciso também responder e dar uma resposta, um respaldo, né? Então, o que a gente puder ajudar dentro da nossa limitação, que ainda é pequena, né? A gente está à disposição Aprendendo. também, aprendendo, né? A gente está engatinhando ainda na mentoria, mas a gente sabe que esse engatinhar a gente já conseguiu se apoiar um pouquinho. Maravilha, gente. Muito obrigado, viu, Evandro, Tati, Bart, meu sócio. Beijo no seu coração. E até a nossa próxima live. Bom carnaval a todos também. Bom feriado. Aproveitem bastante com a família. Beijo no coração. Até mais.